Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha essa blusinha, pessoal, que linda que ficou. Muito fácil de fazer, pessoal, toda em ponto meia. Eu coloquei esse detalhe com os lacinhos para ficar mais charmosa. Mas se vocês preferirem lisa, aí vocês não colocam esses lacinhos. Este acabamento que eu fiz nas laterais, em cima, é feito com fitas de cetim, bem fininha. Fácil de fazer e fica bem diferente, bem legal, né? É só fazer uma carreirinha de ponto baixo em toda a peça. São dois retângulos iguais e vocês podem fazer para dar de presente, gente. Qual menina não ficaria encantada em receber um presentinho assim? E podem usar a criatividade, colocar os lacinhos de maneira diferente, pode ser também em toda a peça. Então, gente, se vocês estão gostando desta blusinha linda, já deixem um like e se inscrevam no canal. Então, gente, para fazer essa blusinha super fofa, eu vou utilizar a linha de algodão, gente, olha. Aqui onde eu moro, eu sempre compro essa linha de algodão, é fresquinha pro verão. Já fiz várias coisas aqui pro canal, fiz uma blusa amarela, de manga curta, e também fiz um vestido pink, vou deixar também o link na descrição para vocês. Essa aqui, pessoal, é muito legal, que vem bastante, olha, tem 300 gramas, mais de 600 metros. E aí, a gente pode usar aqui agulha de tricô, número 3 a 13,5, ou de crochê 3 a 13,5. Eu vou usar, pessoal, a agulha número 5 mesmo, para ficar bem soltinha. Como é pro verão, né? Se ficar um pouquinho aberto os pontos, não tem problema, né? E vou fazer desse ponto bem fácil, pessoal, todo em ponto meia, para ser fácil para os iniciantes, tá bem? Então, gente, vamos colocar 60 pontos na agulha, tá bem? Porque é pro tamanho pequeno e essa textura de linha eu já conheço, para mim dá 60 pontos. Mas se vocês não saberem quantos pontos colocar na agulha pro tamanho de vocês, vou deixar o link na descrição que eu explico direitinho como calcular os pontos para colocar na agulha, dependendo da espessura da linha de vocês, tá bem? E também vou deixar o link na descrição para quem não sabe fazer os pontos principais do tricô, colocar os pontos na agulha, arrematar os pontos, fazer o ponto meia, tá bem? Então, vou colocar 60 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer aqui e já mostro para vocês a primeira carreira. 58, 59, 60. E agora, pessoal, muito fácil. Vamos fazer toda a carreira em ponto meia. Virei, né? E agora, vamos fazer sempre em ponto meia. Vou apertar bem aqui o primeiro ponto. E vamos continuando, pessoal. Vamos fazer totalmente reto, como se fosse um retângulo, tá bem? Todinho em ponto meia. Tanto na ida quanto na volta, vai ser sempre ponto meia. Bem fácil, pessoal. Para os iniciantes, não tem coisa melhor. Então, eu vou fazer aqui até o final dessa carreira e já volto mostrando para vocês a próxima. Olha, pessoal, já estou chegando no finalzinho da carreira, toda em ponto meia. Vamos fazer a carreira toda e depois vamos virar e continuar fazendo em ponto meia. Já está aqui nos últimos pontinhos. Agora, viramos e vamos continuar toda em ponto meia, tá bem, gente? E assim vai, pessoal. Vamos fazer agora um pedaço bem grande, até chegar o momento de arrematar os pontos já na parte de cima, no ombro. E não vou fazer cava na manga. Então, nas laterais, a gente vai continuar sempre reto. Então, eu vou fazer agora um pedaço bem grande, porque aqui é sempre a mesma coisa, todas as carreiras em ponto meia. Aí, eu paro para mostrar para vocês, tá bem? E tá ficando assim. Então, até já, gente. Então, gente, já estou com a parte das costas feita. Eu vou arrematar. Aqui na parte das costas, então, foi um retângulo totalmente reto. Aqui, pessoal, vocês vão fazer o comprimento que vocês quiserem, tá bem? Eu deixei na minha cintura. Então, vamos arrematar os pontos. Pegamos dois pontos juntos, como se fosse um ponto meia, e volta a colocar na agulha. Dois pontos juntos, volta a colocar na agulha. Tá ficando, então, assim. Vou fazer, então, até o final, já mostro pra vocês. Já estou chegando no final da carreira, dois pontos juntos, volto a colocar na agulha. E assim vamos fazer, então, até o finalzinho. Ficou um retângulo totalmente reto.
O último ponto, a gente aperta um pouquinho, corta um pouquinho maior, para poder arrematar a linha, né? Aí passa aqui por dentro do último ponto, gente, olha. Super fácil, né? Então, agora vamos fazer a parte da frente. Parte da frente totalmente igual. A gente vai fazendo e vai medindo na parte das costas. Quando alcançar o mesmo tamanho, assim a gente já pode arrematar os pontos. Se quiserem, podem também contar o número de carreiras. Então, pego 2 pontos juntos, como se fosse um ponto meia. Aperta um pouquinho, volta a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. Eu vou terminar aqui de arrematar, já volto com vocês. Já estou chegando nos últimos pontinhos, pessoal, do mesmo jeito, olha. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. Vamos fazendo até o final. Agora, puxa um pouquinho, pessoal, olha. E vamos cortar aqui um pouquinho maior também. Passa a linha por dentro do último ponto. Puxa. Então, gente, já está pronta a nossa blusinha. Olha que fácil que foi, né? Agora, vamos fazer um crochêzinho em volta de toda a peça. Então, gente, eu estou usando aqui, pessoal, olha, é uma fitinha, como se fosse uma fitinha de cetim bem fina. Ela tem aqui, olha, não chega a dar meio centímetro, ó, bem fininha. Mas aí vocês fazem com o que vocês quiserem, tá bem, gente? Vou usar agulha de crochê número 3. Então, essa aqui é só uma ideia, pessoal, para vocês, tá bem? Vocês podem fazer com o que vocês tiverem, se vocês quiserem fazer com a mesma linha da blusa toda, ou uma linhazinha dourada, com o que vocês quiserem, tá bem, gente? Eu vou usar essa fitinha aqui, eu acho que vai ficar legal aqui com essa cor, vai contrastar com esse tom de rosa. Então, vamos fazer aqui uns pontinhos baixos, tá bem? Eu vou só introduzir a agulha, e vou buscar aqui o meu fio. E vou começar aqui a partir daqui, seguro aqui. E agora, vou começar, ó. Busquei, puxei, né? Agora, busco de novo e passa por dentro. Vamos fazer sempre assim. Em cada alcinha, olha, a gente puxa, busca e passa pelos dois. Aqui não tá aparecendo muito, pessoal, mas mais pra frente eu vou mostrar direitinho como fazer o ponto baixo, tá bem? É mesmo muito fácil de fazer esse ponto no crochê, pessoal. É o mais fácil que tem. A gente introduz a agulha, busca a linha. Depois busca a linha e passa pelos 2 pontos. E vai ficando toda essa fileirinha assim, super bonitinha. Eu estou pegando a alcinha de lá. Mas aí vocês fazem como vocês preferirem, pessoal. Se quiser pegar as 2 alcinhas, também dá, não tem problema nenhum. Introduz a agulha, busca a linha. Busca a linha e passa pelos 2 pontos. Introduz a agulha, busca a linha. Busca a linha e passa pelos 2 pontos. Sempre a mesma coisa. Que lindo, né, gente? Fácil e lindo. Vocês podem usar como acabamento em todas as peças de vocês, seja tricô ou crochê. Tá vendo, gente, como vai ficando? Então, gente, eu tô pegando bem na pontinha de lá, olha, pra aparecer esse detalhe aqui na frente, ó. E também pra ficar mais discreto, porque se a gente pegar todo, olha, eu vou mostrar pra vocês como que fica. Se a gente pegar todo, ele vai ficando assim mais... não fica tão delicadinho, ó. Mas aí vocês fazem como vocês preferirem. Se vocês preferirem fazer assim, vocês podem fazer assim. Então, vai ficando assim, ó. Olha a diferença, né? Tá vendo? Se a gente pegar mais embaixo. Mas também fica bom, né? É porque como é outra cor, ele realça mais, né? É uma cor mais escura. Então, eu vou desmanchar e vou continuar fazendo como eu vinha fazendo. Então, eu pego aqui, bem nessa pontinha de lá, ó. Que assim fica bem discreto e bem delicadinho, né? Aí eu vou continuar fazendo e eu queria mostrar pra vocês aqui do outro lado como é que vai ficando, olha. Desse lado, que vai ser o lado direito, tá ficando assim. E do lado avesso, tá ficando assim. Mas se vocês gostarem mais desse lado, vocês podem costurar a blusa pro lado direito assim, tá bem? Eu vou deixar assim, ó. Então, eu vou fazendo aqui até o final e já mostro pra vocês a gente virando pra ficar os cantinhos arredondados. E aí, tem que ir tomando cuidado aqui.
Pra ir deixando essa bordinha aqui toda por igual, ó. É como se fosse uma correntinha, tá vendo aqui, ó? Eu deixei essa correntinha aparecendo mesmo. É a correntinha do arremate, mas eu acho bonito esse arrematezinho assim. Então, eu tô pegando mais pra lá pra não ficar torto. Tem que pegar aqui e deixar o desenho da correntinha aparecendo. Essa partezinha toda aqui, ó. Vou fazer até aqui e já mostro pra vocês virando, tá bem? Já estou chegando aqui no finalzinho, pessoal, olha. Continuo. Vamos fazendo normalmente. Aqui é só continuar, pessoal. Eu vou continuando, pegando os cantinhos de lá. Sempre do mesmo jeito. E ela vai ficar um pouquinho arredondada aqui nos cantos, ó. Aqui no cantinho pode fazer bem pertinho um do outro, mas aqui do lado vamos começar a fazer um pouquinho mais largo. Se a gente vai fazendo muito perto, fica um pouco franzido. Aqui, ó, um em cada espacinho aqui, tá vendo? Aqui, depois aqui. Que assim fica harmônico, fica tudo por igual, não vai ficar torto. Aqui vai ficar todo por igual. Porque aqui tava mais fácil que a gente pegava um de cada, né? Em cada laçadinha a gente pegava um. E aqui do lado, como não tem nada pra marcar, a gente vai pegar em cada meio aqui, ó. Tá bem? Pra deixar um pertinho do outro. E assim é bom que vai aproximando aqui também. Não fica muito largo, ó, porque aqui ele vai ficando bem largo, né? E aqui ele vai aproximando, ó. Então, vou fazendo do mesmo jeito, pessoal, vou dar a volta toda, tá bem? Eu tô fazendo assim, hein? Pertinho desta correntinha aqui, ó. Aí eu faço. Pertinho da correntinha, eu faço um novo ponto. Quando chegar ali na ponta, eu mostro pra vocês de novo. Já cheguei aqui na parte de baixo, pessoal, olha. Então, agora eu vou continuando aqui. Dando a voltinha, né? Do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, né? E aqui, como não é uma correntinha, eu vou pegando aqui na frente mesmo, assim, ó. A parte de cima tem o arremate, aqui é só o começo do trabalho. Aí, vou pegando também um pontinho aqui, ó. Então, vou fazendo, pessoal, toda ela. E já volto, então, pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, já dei a volta toda. Não vou passar a fita na parte das costas também, porque eu tenho pouca fita. Apesar de terem aqui 20 metros, olha, eu vi que não ia dar. Então, eu fui desmanchando a parte que eu tinha começado a fazer, desmanchei. Mas eu vou fazer aqui nessa parte aqui da manga, por exemplo, olha, na manga, nas partes que vai ficar aparecendo, tá bem? Aí, pessoal, eu dobrei direito com direito, né? Esse é o direito virado pra cá. Ficou direitinho aqui, ó, a correntinha desse lado, pra gente saber que é a parte de cima, né? E a correntinha desse lado, ó, tá direito com direito. E agora eu vou só marcar aqui a parte da cava da manga, ó. A abertura da manga eu vou deixar uns 17 centímetros, que é o que eu costumo deixar pra minha manga. Então, vou começar a fazer agora, a partir daqui, ó, vou marcar com o marcador, então eu vou começar a fazer só na parte da manga, vou subindo aqui, faço na parte de cima e venho vindo fazendo a manga até aqui, do outro lado, tá bem? Vou só marcar aqui com o marcadorzinho. Se vocês precisam, pessoal, desses materiais para tricô, vou deixar o link na descrição que tem um kit muito legal, que é bastante coisa, muito útil, muito prático e a gente usa muito. Então, vou deixar aqui a marcação, olha. Tanto de um lado quanto do outro. Já sei onde que eu tenho que parar a costura, né? E já vou começar, então, a fazer a partir daqui, os pontos baixos aqui em crochê, até chegar no outro lado. Aqui eu consegui mostrar melhor para vocês, pessoal, como que se inicia aqui o trabalho para começar a fazer os pontos baixos. Então, a gente só vai puxar o fio pro lado de cá, pessoal, olha, do jeito que eu estou fazendo. Segura com a mão esquerda esse fio, introduz a agulha no buraquinho do lado, busca o fio, passa a linha para cá, busca o fio e passa por dentro do ponto. Introduz a agulha, busca o fio e passa pelos dois pontos. Continua pegando só um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui.
Quando chegar aqui na hora de virar, eu mostro pra vocês, tá bem, gente? Vamos fazendo tal e qual a gente fez lá do outro lado pra ficar igualzinho, pessoal. Estou fazendo do lado direito, né? Porque o avesso fica diferente, pessoal, olha. Aqui do mesmo jeito, pessoal, vou pegar aqui na pontinha, né? Pra aparecer esse detalhe da correntinha. É bem na pontinha de trás, olha. Então, eu vou fazer, pessoal, quando chegar ali do outro lado, na manga, eu mostro de novo, medindo 17 centímetros, tá bem? Olha, pessoal, já tá chegando aqui no finalzinho. Agora, eu vou só medir aqui mesmo, ó, nem vou pegar a trena. Coloco assim. Até aqui, ó. 17 centímetros, tá bem? Coloco aqui também um marcador, ó. Vou fazer aquele detalhezinho até aqui. Então, vamos continuando. E vou dando aqui a voltinha também. Então, eu vou fazer até aqui, tá bem, pessoal? Já estou chegando aqui, pessoal, no finalzinho. Aqui eu puxo, olha, para dar o acabamento, puxo. Vou cortar um pouquinho maior. Acabei não mostrando para vocês lá do outro lado, né, pessoal? Aí passa aqui por dentro, olha. E puxa. Puxa e aperta bem. Aí ficou só essa bordinha de cima, né, feita, ó. Da manga. Então, gente, já fiz aqui, né, a parte da manga e do ombro. Dos dois lados, olha. Até aqui. E agora, eu vou fazer também a parte de baixo. Essa parte aqui, ó. Tá bem? Eu vou fazer e já volto, então, pra gente costurar. É só porque eu não tinha mais mesmo, pessoal, olha. Só tá sobrando mesmo esse pedacinho. Se eu fosse fazer na blusa toda de novo, da parte das costas, não ia dar. Já fiz aqui também, pessoal, olha. A parte de baixo da parte das costas, olha. Estou só terminando aqui, vou terminar com vocês. Fica muito legal, pessoal, fazer esse detalhe. A gente pode fazer em todo tipo de tricô. E de crochê também, né? Porque é um crochêzinho que a gente faz na ponta. Esse biquinho aqui é bem simplesinho, né? Vou dar uma voltinha aqui pra cá, pra ficar arredondadinho também. Esse é o mais simplesinho que tem, né, gente? É o ponto baixo. Mas dá pra fazer... Até no canal eu já fiz uma blusa de lã. É tipo um colete, né, de lã. E eu deixei um biquinho assim na ponta, na manga. Ficou muito, muito lindo. Vou deixar o link na descrição pra quem tiver interesse de ver, tá bem? Pronto, já terminei aqui, agora vamos costurar então. Eu vou costurar, pessoal, com linha de costura normal, pra ficar bem delicada aqui essa parte, ficar bem unida, olha, bem delicadinho. Então, eu vou costurando pelo lado direito. O direito, né, olha, os dois lados direitos pro lado de fora. E vou começar a costura por aqui, pessoal, olha. Depois dessas linhas aqui eu vou arrematar, vou mostrar pra vocês como a gente faz. Se vocês quiserem colocar uns alfinetes, aí vocês colocam, pra deixar bem retinho aqui, ó. Tá? Tanto faz começar por cima ou por baixo, aqui. Aqui no braço, olha. Olha, pessoal, já costurei aqui um lado, pra vocês terem uma ideia de como vai ficar. Costurei uma lateral e também costurei já o ombro. Fiz a costurinha assim, olha. Eu fui costurando com a agulha de costura mesmo e com a linha fina, olha. Até a linha não é a cor correta, mas tá dando certo. Não tá aparecendo. E tá ficando muito lindo, gente, olha. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa costurinha. Eu fiz assim, pessoal, olha. Essa é a parte da frente, né? E agora eu vou costurar também o outro lado. Então, eu tô fazendo a costura mesmo do lado direito, pessoal, olha. Então, eu só coloquei assim, uma do ladinho da outra. Vou primeiro
prender a minha linha aqui no começo. Já dei aqui um nozinho, né? E aí, eu vou fazer assim, pessoal, porque eu quis aproveitar, como não tinha aqui desse lado esse detalhezinho, eu quis aproveitar ao máximo esse detalhe. Então, eu vou costurar assim, olha. Mesmo que fique aparecendo um pouquinho diferente no lado das costas, porque vai aparecer o detalhe aqui, ó. Vai ficar assim. Mas aí, eu aproveitei esse detalhe dos dois lados. Assim, ó, nas costas ficou assim e na frente assim. Eu gostei, pessoal. Achei que assim apareceu mais, né, o detalhe. Porque aqui embaixo tem, né? E em cima também tem, olha, dos dois lados, né? Só nas laterais que não ficou mesmo, ó. Então, se eu tivesse mais desse fio, eu ia fazer também toda a blusa para depois ficar esse detalhe assim do lado, ó. Tá vendo? Que lindo que fica. E aqui eu tava costurando com a linha de costura rosa, mas depois na hora que puxa ela se esconde, olha. Eu deixei aqui a linha solta, vou experimentar no corpo e depois eu vejo se eu quero desmanchar um pouquinho essa costura ou costurar ainda um pouquinho mais. Então, gente, eu já posicionei aqui, olha, bem retinho, tá? A parte de baixo, né? Pra ficar igual aqui, ó. Eu deixei um pouco arredondado aqui as costuras. Então, eu vou fazer igual aqui desse outro lado, ó, pra deixar um pouquinho arredondado. Então, eu não vou costurar aqui muito na ponta, eu vou costurar mais aqui em cima, ó. Que assim ele vai subir um pouquinho aqui e vai ficar um pouquinho arredondado. Então, eu vou só pegando aqui, olha, pessoal. Um pontinho de lá. E depois passa pro outro lado, ó. Pra ficar assim abertinho do lado, né? Aí, eu vou continuando aqui a costura, pessoal, bem fácil, olha. Então, eu passo aqui pra baixo, olha, pra segurar essa parte. Fica aqui aparecendo um pouquinho, mas não tem mal, ó. E depois pega um pontinho de baixo também, ó. Tô pegando aqui um pontinho de baixo, ó. E aí, vai fechando, ó. Aí, volto pra cima. Volto pra baixo. Pego um pontinho de baixo. E volto pra cima, ó. Eu vou deixando aqui o dedo no meio, né? Então, todos os pontinhos aqui que tem uma correntinha, eu pego um pontinho em cima. E no de baixo, eu pego o que tiver embaixo, ó. Pra cima, por baixo, por dentro, ó. Vou pra cima. Pra ela ficar meio de lado aqui. A costura, ela vai ficar um pouco de lado. Na hora que a gente, ó, na hora que a gente abre, fica tipo uma bordinha aqui, ó. E aqui vou continuando, pessoal. E assim ela vai ficar toda por igual, pessoal, aqui, olha, porque todas... Aqui vai ter um pontinho rosa em todas essas correntinhas aqui, tá vendo, ó? Então, se ficar aparecendo um pouquinho, não tem mal. Aí, vocês podem fazer a costura do jeito que vocês preferirem, pessoal. Se vocês conseguiram fazer na blusa toda, aí vocês vão fazer a costura como eu fiz aqui, ó. Tá bem? Eu já vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui. Olha, antes de vocês terminarem aqui a costura, pra chegar até na parte da manga, é melhor sempre dar uma puxadinha aqui em cima, ó. Eu não estou usando os marcadores, pessoal, mas vocês podem usar, tá bem? Se vocês não tiverem, eu vou deixar o link na descrição, com essas coisinhas assim. Tem um kit muito, muito bom, várias peças indispensáveis do tricô, tá bem, pessoal? Então, vocês podem colocar aqui um marcadorzinho aqui, estica um pouquinho, olha, e depois coloca outro marcadorzinho aqui. Porque eu não coloquei, pessoal, mas até vou colocar só pra mostrar aqui pra vocês, olha. Coloca aqui um marcador. E agora, vamos dar aqui uma esticadinha, olha, pra ele ficar por igual. Porque senão a gente vai puxando mais um lado que o outro e às vezes a costura vai ficar torta, se a gente não cuidar, tá bem? Então, a gente sempre tem que ir fazendo a costura e verificando se tá ficando reto aqui, ó. Pra não ficar um lado diferente do outro, tá bem? Pra cima, muito rápido, gente, olha. E vai ficando essa costurinha bem bonita. Porque eu preferi fazer com a linha de costura pra ficar mais delicadinho, pessoal. Tá bem? Então, vou fazendo agora ali até acabar. E a gente já vai costurar, então, o ombro, tá bem? Com a mesma linha, gente. E aqui tá ficando por igual, ó. Tá bem? Já estou chegando quase aqui no finalzinho, vou mostrar pra vocês, pessoal. Que é uma costurinha muito rápida, olha. Sobe a linha, pega o pontinho embaixo. E já está chegando aqui na minha marcação, né?
Agora é só amarrar aqui a linha, pessoal, fazer o acabamentozinho. E vamos arrematar aqui todas essas linhas que estão soltas. Já vou aproveitar aqui e arrematar uma das linhas, só para mostrar para vocês aqui. Vou tirar aqui. Vou mostrar como que eu faço aqui o acabamento, olha. Eu vou colocar aqui dentro, vou dando aqui umas costuradinhas. Vou subir aqui a costura só para ele ficar presinho, depois eu já volto e vou cortar. E vou costurando ele junto com a costura, tá bem, pessoal? Para vocês verem que dá pra gente deixar tudo bonitinho. Não fica nem um fio feio aparecendo. Porque também é um perigo esses fiozinhos ficarem aparecendo, porque depois pode desmanchar. Então, a gente dá sempre um acabamentozinho. Olha, agora eu vou só voltar a linha aqui pra baixo, já subi, né? Voltei a linha pra baixo. Corto aqui esse pedacinho de fio, olha. Vou cortar e vou costurar. E ele vai ficar escondido aqui na minha costura, ó. Não coloquei o marcador ali em cima, só marcar aqui de novo, pessoal. Pronto, agora esse aqui, ó, vai ficar escondido na costura, tá vendo? Vou fazer a costura mais pertinho ainda, pra ficar bem presinho ali, tá bem? Então, eu pego aqui um fiozinho, olha, aqui eu já tinha costurado, então eu só pego aqui um fiozinho de baixo, volto pra cima, volto pra baixo. E vamos fazer assim com todos esses fios, tá bem, gente? Aqui eu já vou dar o acabamento, ó. Pra ficar bem retinho aqui, eu vou costurar já em cima, ó. Só tô dando umas voltinhas pra lá e pra cá, pra ficar bem resistente aqui o final. Olha, eu tô dando a entradinha por dentro, não tá aparecendo a linha rosa, tá vendo, ó? Eu tô fazendo pra lá e pra cá, mas a linha tá ficando escondida. Olha. Embaixo do braço vai ficar assim, gente. Já dei aqui várias voltinhas pra lá e pra cá. Tá vendo que a linha rosa não aparece nada? Agora, eu vou voltar a linha pro lado de dentro. E vou dar aqui uns nozinhos na linha. Bem apertadinho para essa costura ficar bem resistente, gente, senão depois pode descosturar. Então, eu dou aqui vários nós, tá bem? Fiz a mesma coisa no começo, lá embaixo, pessoal. Eu dei vários nozinhos, ó, vou passar a linha pra cá, pra não ficar aparecendo muito a minha linha rosa aqui, eu vou costurar aqui na parte rosa. Dando aqui vários nozinhos, ó, vou passando a linha, vou dando os nozinhos. Então, fazem isso, pessoal, com todos esses fiozinhos que estão soltos, eu vou fazer a mesma coisa. Pra ficar o nosso acabamento bem lindo, né, gente? Pronto, aqui já está. Agora é só cortar. E vamos costurar, então, o ombro. A parte do ombro eu fiz assim, pessoal, ó, pelo lado direito também. E vamos deixar aqui do mesmo jeito, ó, todos os lados eu fiz assim, eu deixei uma curvinha, como se fosse arredondadinho, tá vendo? E aqui vou fazer igual, ó. Já vou aproveitar, pessoal, arrematar essa linha também. Assim a gente vai fazendo, pessoal, com muito cuidado, os acabamentos. Olha, tá do lado direito essa linha, é só colocar pra baixo. Puxei, olha, pra ficar perfeitinho. E agora, vamos dar aqui o acabamento, ó. Vou puxar lá pra cá. E vou dando aqui uns nozinhos bem discretos, ó. Pego só um pedacinho fininho, ó. Não precisa ser muito profundo, senão ela fica aparecendo do outro lado. Puxa, aperta bem, ó. Na hora que a gente aperta, nem aparece o nó. Aí, vou dando uma voltinha aqui pra cá, ó. Bem fininha, nada de fazer muito grande. Olha, fica assim escondido, nem aparece que tem linha arrematada, ó. E agora, eu vou dar um nozinho aqui bem discreto. Dei 2 nós já, tá vendo, ó? Assim não corre o risco de desmanchar, pessoal. 2 nozinhos, agora volto a minha linha pra cima, ó. E já ficou impecável aqui no nosso acabamento, tá vendo? Corto. E vamos fazer isso com todas as linhas que estão soltas.
Tá vendo, gente, que lindo que fica, né? E agora vamos continuar aqui, então, nossa costurinha, ó. Vamos deixar ela bem arredondadinha aqui na ponta. E vamos seguir aqui a costura, ó. A minha linha tá ali. Vou descer a linha um pouquinho pra cá. Tá vendo? Pra começar a costura a partir daqui, ó. Eu quero que fique um pouco arredondado, né? Então, vai ficar assim. Igual do outro lado, pessoal. E aqui, a gente vai fazendo do mesmo jeito a costurinha. Com o dedo aqui por dentro, ó. Vai pegando um pontinho de cada lado. Vou dar só uma reforçadinha aqui na ponta, pra ela ficar bem retinha. E pra não desmanchar depois. E aí, como a linha é rosa, pessoal, eu vou dando uma puxadinha pra ir escondendo ela, ó. E vou fazendo a costurinha aqui por dentro. Olha, põe aqui pra baixo. E depois volto por dentro, ó, por baixo. Volto pra esse lado. É porque eu não tinha linha dessa cor, pessoal. Procurei aqui nas minhas coisas, não tinha. Olha, entra por baixo, dentro da correntinha, olha. Aqui. E agora vai pra baixo, ó. Subi, né? Subi a linha, vou pra baixo primeiro. Ó, na hora que puxa, ela se esconde. E depois sobe do outro lado, dentro da correntinha. Na correntinha seguinte, introduz a agulha, ó. Vai pra baixo. Puxa. E depois do outro lado também, dentro da correntinha. Vai por fora da correntinha até a próxima, desce a linha. Olha, ela se esconde lá no meio, tá vendo? E depois vem aqui. Ainda tá aparecendo porque eu não puxei a linha, ó. Mas no momento que eu puxar, vocês vão ver que vai esconder tudo. Vamos puxar então a linha agora, ó. E todas as linhas ficam lá pra dentro, tá vendo? Olha que bonito. Vou pra cima. Vai pra próxima correntinha, desce. Agora, venho pro outro lado, faço a mesma coisa. Então, já ficaram aqui, pessoal, os dois lados mais ou menos igual. Vou deixar aqui a linha solta, e aí eu vejo se eu prefiro assim mais fechadinho ou abertinho, tá bem? Então, a blusinha já tá toda costurada. Vou só experimentar no corpo pra ver até onde eu faço essa costura e já volto então com vocês. Então, gente, eu experimentei, preferi mais fechadinho como esse lado aqui, ó. Depois eu vou fechar então esse lado também, pra ficar igual. Vou só arrematar aqui a linha pra vocês verem já finalizando. E aí, eu fecho o outro lado igual a esse. Então, agora, eu vou só puxar a linha, olha. E ela vai escondendo, ó. Tá vendo? Ficou bem escondidinho, ó. Agora, só dou uma puxadinha pra voltar aqui pro lugar. Segurei aqui, né, pra não aparecer nada daquela linha cor-de-rosa, né? Agora, eu vou só volto pra baixo. Puxo. E vou fazer aqui o acabamento, pessoal, do outro lado, ó. Eu puxei bem pra não aparecer nada da linha rosa. Tá vendo? Olha que bonito que fica. Agora, é só dar aqui uns nozinhos. E depois, vamos fazer o outro lado igual. Puxei a linha pra cá, vou dar mais uns nós aqui nessa partezinha rosa. Pra ficar bem presinha a nossa costura. Vou fazer também do outro lado e já volto com vocês então, pessoal. Então, esse lado já ficou fechadinho, agora eu vou fechar esse outro lado do mesmo tamanho do outro, pessoal. Tinha deixado aqui a minha linha, né?
Só colocar a agulha na linha. E vamos continuar a costura para ficar do mesmo tamanho, ó. Então, eu tava pegando essa para baixo. E depois vem por baixo. E vai por cima. Que assim fica escondida a nossa linha, né? Por baixo. Para baixo. Vem por baixo. E vai na outra correntinha para baixo, olha. Sobe. Passa para outra correntinha por cima. E vai para cima, aqui por aqui, né? E ficou assim igual. Agora, vamos só ver aqui do mesmo tamanho, pessoal. Fazer assim, olha. Até aqui, ó. Se vocês quiserem medir com a trena, também pode ser, tá bem, pessoal? Mas eu vou fazer assim mais ou menos. Vou costurar até aqui. Também dá assim, ó. É só ir passando pra lá e pra cá, ó. Tá vendo? Agora, dá uma puxadinha pra ficar escondida a nossa linha rosa. Dá só uma conferida aqui pra ver se tá igual. Tá igualzinho, né? Olha. E já posso arrematar também, então, desse lado. Vou passar a linha pra baixo e dar aqui os meus nozinhos. Puxa bem, pessoal, porque se a linha tiver assim, diferente como a minha, é melhor puxar bem pra ficar bem apertadinho aqui, pra não aparecer. Eu realmente não tinha nenhuma linha mais parecida. Eu tinha vermelha, tinha outras cores, mas ia ficar chamando mais atenção do que essa rosa. Porque pelo menos essa rosa, ela se mistura com o resto da blusa, com o tom de rosa, né? Se eu colocasse aqui um vermelho, ia ser pior. Né? Então, dei aqui meus nozinhos. E já está finalizada a nossa blusa. Já vou cortar. Olha, gente, que bacana que ficou. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como que eu fiz os lacinhos. Super fácil também. Porque esse vídeo já ficou muito longo, gente. Aí eu deixo também pra vocês as medidas, ok? Deixem o like, se inscrevam. Beijinhos grandes, até o próximo vídeo.